Quero convidar você para nós fazermos um estudo sobre Pelágio. Pelágio foi um teólogo britânico que faleceu em 418. Então, Pelágio ele foi contemporâneo de Agostinho, bispo de Hipona, na África, um dos maiores teólogos da igreja cristã, da patrística. Agostinho foi um dos maiores teólogos, o maior da cristandade, e ele exerceu seu ministério teológico na chamada era patrística, era dos padres e dos pais. Então a gente vai falar em pelagianismo, e é isso, né? Vi muito debate sobre pelagianismo. Fulano é um pelagiano, fulano é um discípulo de Pelágio. Mas o que é que Pelágio ensinou? É isso que nós vamos tratar nesse pequeno vídeo que a gente vai fazer. Então, Pelágio é o seguinte, a doutrina de Pelágio, Pelágio considerou que Deus fez o homem com todas as potencialidades de cumprir o mandamento moral, o mandamento divino. Então, Pelágio dizia, se Deus exige do homem a obediência aos mandamentos, é porque Deus dispôs, adotou o homem, capacitou com a potencialidade dele responder positivamente a Deus. Pelágio acreditava muito na força da vontade, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a vontade. Então, Pelágio ele era um cristão que vivia uma vida de alta austeridade. Ele era um monge, e a vida monástica ela é caracterizada pelo jejum, pela oração, pelas práticas ascéticas. Então, Pelágio tinha uma vida altamente austera, E a partir da sua experiência vivida, ele interpretava a Escritura, A partir da sua experiência vivencial, existencial com Deus. Então, Pelágio era um homem austero e ele, a partir da sua experiência de de uma vida altamente austera, ele interpretou a vida cristã, a vida fática. Então, Pelágio acreditava que o homem tinha o poder espiritual imanente, intrínseco na sua natureza, para cumprir o mandamento de Deus. Pelágio acreditava que essa capacidade ontológica no homem, ontológica vem do ser, O grego, ser em grego é toon, então por isso que chama ontológica. Então Pelágio ele acreditava nessa capacidade, então ele era um homem rigoroso. Então Pelágio ele acreditava que o homem deixar de pecar, não podia viver sem pecado, seria um insulto ao Criador. Nas suas obras, ele partia da
pressuposição de que o homem não podia deixar de pecar, parecia ali um insulto, né? Se o homem não pudesse viver sem pecar, parecia um insulto. Se Deus criou o homem com essa capacidade, o homem tinha o direito de mover sua vontade, direcionar sua vontade para cumprir esse mandamento de Deus, né? E do lado oposto, né? No lado oposto de Pelágio, foi Agostinho que fez a oposição a Pelágio, né? Então, Agostinho, ele foi o opositor de Pelágio, que levou à condenação do teólogo Pelágio, né? Qual era a oposição teológica de Agostinho a Pelágio? Bem, Agostinho, ele interpretou o dogma cristão, né? Interpretou o dogma cristão, elaborou a doutrina a partir da sua experiência também. E Agostinho, ele teve uma vida promíscua, né? Antes dele se tornar cristão, ele viveu uma vida mundana. Isso está nas suas confissões, seu livro Confissões de Agostinho. E também Agostinho, ele foi discípulo de Mani, a doutrina maniqueia, os maniqueístas, né, que tem dois princípios eternos. De um lado está a matéria, que é mar, e do outro lado está o espírito, que é bom, né? Se chama dualismo, porque são dois princípios eternos. Nenhum tem um domínio sobre o outro. Então, a princípio, Agostinho foi um maniqueísta. Então, Agostinho, a partir da sua experiência de uma vida pecaminosa, ele se viu impossibilitado de, pelas suas forças, suas capacidades ontológicas, suas capacidades ônticas, cumprir o mandamento de Deus, né? Então, ele teve a experiência que somente pela graça de Deus poderia ser aceito por Deus, né? Então, Agostinho, ele interpretou, a partir de sua própria experiência, que somente pela graça é possível o homem servir a Deus. O homem não tinha este poder para, por si mesmo, se manter perante o Criador e cumprir as exigências do Criador. Então, são duas doutrinas, né? Então, Agostinho, depois do apóstolo Paulo, ele é o teólogo da graça. Lutero e muitos teólogos medievais se inspiraram em Agostinho para desenvolver a doutrina da graça, né? Então, para Agostinho, o homem só pode servir a Deus, permanecer em Deus, pelo ato da graça, né? E aqui também nós temos que voltar mais para trás, né? Então, Pelágio, esse homem já é um homem completo, um homem que as forças, as capacidades existenciais para exercer a sua fé em Deus já estão no próprio homem, né? Está inerente no próprio homem. Quer dizer, a exigência de cumprir os mandamentos divinos decorre da própria capacidade espiritual do homem em si cumprir esses mandamentos. Esse estado de capacitação total no homem seria o estado de graça, orientado pelo Evangelho, por exemplo, de Cristo. Em Pelágio, o homem, a morte é natural. Em Pelágio, a morte é natural, faz parte da própria natureza. Também, em Pelágio, não tem a transmissão do pecado original, né? Quando o homem, cada pessoa é responsável por si mesmo. Para Pelágio, o pecado não é algo físico, uma essência, uma substância. O pecado são atos morais, quebra de atos, quebra de regra perante Deus. Então, não pode ser transmitido. Então, Adão o pecado de Adão, ele prejudicou a humanidade através do mau exemplo que ele deu. Mas
toda pessoa quando nasce, nasce como Adão. Né? Agostinho não. Agostinho, o homem foi criado bom. Gênesis 1:31 diz que Deus criou o mundo muito bom, depois criou o homem. Então o homem foi um ser perfeito, bom, né? Imagem de Deus. Mas sobre o homem existia a chamada justiça original, né? Seria um dom adestra, né? Expressão latina, que significa vir de fora. Seria um dom adestra, um dom de Deus, né? Que é chamado de justiça original, que consistia na graça santificante e vivificante para o homem cumprir as exigências de Deus. Aí vinha também o poder, nessa graça, nessa justiça original, estava também a incorruptibilidade, que é a capacidade de não se contaminar com o pecado, com a desobediência. Daria também o dom da imortalidade, tudo como graça, né? Como graça, possibilidade. E também o dom da ciência infusa, que vem de Deus pela proximidade. Então, em Agostinho, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, ele perdeu essa justiça original. Então, a perca dessa justiça original, na qual está a graça santificante e o poder vivificador, o homem ficou despojado de poder servir a Deus. Então, essa incapacidade de servir a Deus, em razão da supressão, da privação dessa justiça original, o homem ficou, esse é que se chama o elemento formal do pecado original, né? A ira de Deus. Deus tirou, então o homem agora tem a obrigação de cumprir a Deus, de cumprir as exigências de Deus, o mandamento de Deus, amar a Deus, que ele foi criado para isso. Mas como ele perdeu essa justiça original, então ele está em pecado. Então, o pecado original, no caso, é essa incapacidade de servir a Deus. Aí, quando o homem vem a Cristo, a Deus em Cristo, ele é reconciliado com Deus e a graça, ele já está em estado de graça para viver com Deus, né? Entra no estado de graça, através da conversão, e seguir com Deus. Então, são duas doutrinas e eu espero que você tenha entendido perfeitamente a diferença entre Agostinho e Pelágio, né?